Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre tratamento de axilas danificadas. Aquela axila que fica manchada, fica áspera quando a gente passa a mão. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode tratar essa disfunção. Você que é profissional da saúde vai aprender os ativos, as concentrações que a gente pode usar e principalmente o que causa isso, né? Como a gente pode minimizar esse dano, beleza? Se você não é da área da saúde, acabou caindo aqui no meu canal, pode estudar à vontade, mas nada de se automedicar e nada de usar produtos aí por conta própria. Procure sempre um profissional da área da saúde. Então vamos falar aqui de tratamentos para clareamento de axila, remoção. Eu vou falar também da relação de remoção de pelos, né? As características biofísicas que acontecem, bioquímicas na nossa pele, principalmente na pele da mulher. Bom, aqui uma isenção de conflito de interesse, ou seja, eu não estou sendo pago para falar de nenhum ativo dessa aula. Eu não tenho intenção de vender nada aqui, matéria-prima, produto acabado, nada disso. Meu intuito aqui é dividir conhecimento científico com vocês. Eu sou Lucas Portilho, eu sou farmacêutico, aqui algumas empresas nas quais eu já trabalhei, farmácia de manipulação, indústria farmacêutica, consultoria para farmácia, indústrias de dermocosméticos. Atualmente, eu tenho meu instituto de educação, que é o iCosmetologia, tenho uma empresa também chamada Consulfarma, um instituto de educação na área de nutrição, tenho um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente faz muita pesquisa aqui em Campinas, e também criei uma plataforma de educação à distância para levar conhecimento para os meus alunos de pós-graduação. Mas bora lá. O que eu quero mostrar para vocês, muita coisa eu extraí desta publicação aqui, né, que é o impacto das diferentes formas de remover pelos e o que isso causa, né, na pele das mulheres. Então, aqui a gente pode ver algumas diferenças importantes da pele da axila, primeiro em relação a outras áreas do nosso corpo, como antebraço, como pele do rosto. Um ponto aqui que a gente avalia é que a pele da axila, o pH dela, ela pode variar entre 5,5 e 5,9. É um pouquinho maior comparado aí com o epiderme do rosto, né? E o rosto a gente vê aí, a gente fala que o pH é 5,5, mas às vezes pode ser um pouco menor. Mas isso não vai influenciar muito. Essa mudança de pH da axila, ela pode interferir sim, se o pH ficar muito alcalino, né? Se subir aqui a mais de 6, pode ser que algumas bactérias acabem proliferando, né, e gerando um odor desagradável, mas isso é um assunto para uma outra aula. A integridade axilar ela é reduzida em relação à barreira cutânea. Então, se eu pegar a minha pele do rosto, vamos considerar uma pele saudável, tá, gente? Uma pele do rosto saudável, ela vai ter uma barreira cutânea que evita a perda de água transepidermal, então evita a água que está dentro evapore, mas ela também evita que o que está fora entre. Na pele da axila, ela é reduzida, então eu tenho mais perda de água e se eu tiver ali bactérias, alérgenos, essa pele está mais susceptível a receber a entrada desses micro-organismos. E ela é caracterizada por níveis elevados de colesterol, ceramida 3 e ácido. Essa informação aqui, bem tranquilo, ela não vai ser ruim, né? Nível elevado de colesterol, ceramida 3 e ácido lático. O ácido lático, por mais que a gente olhe aqui e fala, pô, Lucas, então a pele da axila, o pH é mais baixo? Não, não é. Não é mais baixo. Na verdade, a gente vê aqui que ele é um pouquinho mais alto, como eu já falei. Menor concentração de fatores de hidratação, né, quando comparada com o antebraço, por exemplo. Então, a gente vê realmente essas diferenças. E um ponto mais importante aqui é essa integridade reduzida. Eu tô falando de uma área que já tem uma redução, e até porque, pessoal, eu vou até... Aqui é uma teoria, tá? Eu tenho artigos que eu uso nas minhas aulas, inclusive o que eu citei tudo aqui está descrito nesse rodapé aí no artigo da onde eu tirei isso. Presta atenção, é uma área onde a gente está fazendo atrito toda hora. Você está andando, a pele está ali, ó, esfolando, né? E ali, claro que isso acaba danificando. A gente não faz musculação, a gente faz musculação, fica cheio de calo nas mãos. Por quê? Porque é uma região agredida. Então a gente vai agredindo. A pele ela tende a fazer uma defesa e fazendo assim uma hiperqueratinização naquela região onde houve o dano para tentar minimizar. Mas nem sempre essa hiperqueratinização ela é uniforme. Ela não forma necessariamente uma camada mais resistente à perda de água transepidermal. E o que a gente vê aqui, por ser uma área onde a gente tem muito atrito, acaba sendo uma área de menor hidratação, uma área de menor integridade de função barreira. Muito interessante. A gente ainda pega essa área que já tem essa sensibilidade, né, essa integridade menor, e a gente vai lá e danifica mais ainda, de duas formas. Ou uma depilação por raspagem, ou uma depilação por
pinça ou também uma terceira opção, que é cera. Esse estudo que está aqui embaixo, ele avaliou esses parâmetros e a gente observa aqui que quando a gente raspa Gillette, então eu usei Gillette, a irritação primeiro ela vai ser visível, né? Porque a lâmina da Gillette, ela não tira só o pelo, ela remove também camadas superficiais de pele. O que tem ali? A pele é formada por quê? Por células, por corneócito. Então a gente vai tirando parte do extrato córneo, o que leva então ainda mais a redução da hidratação e, consequentemente, menos hidratação, mais ressecamento de pele. Cortes também, microcortes, podem contribuir para irritar e enfraquecer ainda mais essa barreira natural. E liberação, porque como eu tive o dano, vai liberar mediadores pró-inflamatórios. Os queratinócitos da nossa pele vão liberar esses fatores pró-inflamatórios, os mastócitos também, e que vai levar então a irritação e vermelhidão. Não pensem vocês que a depilação por pinça ou cera ela é menos pior ou pior. Na verdade, pode desencadear uma resposta inflamatória até mais profunda, no nível do folículo, porque aí ele vai remover o pelo como um todo. No caso da Gillette, eu estou só cortando a parte superficial, mas a gente já viu os efeitos colaterais, acaba removendo célula também. No caso da depilação por pinça ou cera, eu estou puxando o pelo, eu acabo inflamando a pele de uma forma mais profunda. Gera mais vermelhidão quando comparado com a depilação com raspagem e leva também ao ressecamento de pele. E os dois casos, tanto a depilação por raspagem como por puxar o pelo, né, por pinça ou por cera, as principais citocinas inflamatórias inicialmente liberadas como consequência dessa raspagem são as interleucinas do tipo 1 e a 1-alfa. Então são os dois tipos de interleucinas liberadas, que são mediadores inflamatórios. A gente vai ter a inflamação quando a gente tem a presença dessas interleucinas. Então vamos lá, vamos entender. A gente passa a Gillette, causa essa lesão leva a um processo irritativo inflamatório, e isso vai levar a um outro risco, que é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Essa post-inflammatory hyperpigmentation que está escrito aqui, essa hiperpigmentação, ela vai causar esse dano na minha pele, que é o escurecimento. Então, além de ter uma pele áspera, uma pele danificada, não hidratada, eu tenho também essa questão da mancha. E deixa eu mostrar para vocês como que essa mancha pode ser profunda. No caso desse estudo aqui, que avaliou mulheres que moram nas Filipinas, que depilavam com pinça, então puxando o pelo. Isso pode levar a um vazamento de melanossomas na derme. O que significa isso? Olha só, eu faço a depilação, tenho aqui a inflamação, vai liberar um monte de mediadores inflamatórios, sinalizadores, que vão avisar o melanócito que ele tem que produzir melanina, beleza. Mas a melanina ela tem que ser produzida para ficar na epiderme. O problema é que muitas vezes essa melanina, eles usam o termo aqui, né, vazamento, ela vai extravasar para a derme e ali a gente vai ter o englobamento, a ativação de macrófagos que vão fagocitar essa melanina, vai formar o que a gente conhece como melanofago. E aí isso daqui é uma característica de melasma dérmico. Então eu posso ter mancha dérmica na axila pelo simples fato de ter a depilação ali feita por pinça, beleza? Ou por cera. Outro fator importante é a hiperqueratinização. Imagina isso aqui é a pele da axila, tá normal, o pelo ele consegue crescer, eu venho com a Gillette, passo aqui, eu corto. Ou então eu puxo isso com a pinça ou com a cera. Só que, principalmente na depilação por raspagem, eu posso ter uma formação anormal aqui de queratinócitos, ou seja, hiperqueratinização. E essa hiperqueratinização próxima ao folículo pode levar ao que a gente chama vulgarmente, entre aspas, de pelo encravado. É quando o pelo não tem mais capacidade, né, de romper essa hiperqueratinização, porque são células bem rígidas. Pessoal, quem já teve, por exemplo, milho, oportunidade, né? Milium são aquelas bolinhas branquinhas que dão assim em várias regiões do rosto. E a gente não vá fazer isso em casa, hein, pessoal, pelo amor de Deus. Mas o profissional, ele pega uma agulha de insulina, e eu já fiz isso, e quando você vai furar aquele milium, é muito interessante você sentir a resistência que aquilo tem. Você fala, não é possível, eu tô com uma agulha, a agulha chega a entortar se você não puxar ela direito, tamanha a resistência da região hiperqueratinizada que se formou lá naquela pele. Então você imagina, se uma agulha tem dificuldade, imagina um coitadinho de um pelo, né? O pelo vai chegar aqui, ele vai encontrar essa rigidez causada pela hiperqueratinização e ele vai então
crescendo, né, para dentro ali, né, pelo encravado, e aí mais inflamação, se causou inflamação, mais risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, o cenário fica caótico, certo? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para tratar isso? Primeiro ponto, a gente pode reduzir a inflamação. Esse é um ponto importante. A gente viu que os dois casos de depilação geram essa inflamação, preciso fazer isso, reduzir a hiperqueratinização e também melhorar a hidratação. Então esses são os principais pontos que eu tenho que me atentar. E aí vamos falar de ativos. Olha que legal, niacinamida. A niacinamida é um ativo bem completo para a axila. Por quê? Porque ela aumenta a diferenciação celular, ela normaliza essa diferenciação. Então vamos lá. Nós vimos lá no começo, barreira cutânea da axila, ela é levemente já danificada, ela não tem a mesma integridade, essa é a palavra certa, não é tão íntegra. Se eu aumento a diferenciação celular, eu melhoro essa integridade. Aumenta a ceramida, ácido graxo e colesterol, como consequência da diferenciação celular. Reduz, consequentemente, a perda de água transepidermal, menos água evapora e aumenta a espessura em 10%. Poxa, Lucas, mas aumentar a espessura aí complicou, porque aí eu posso ter hiperqueratinização. Não, hiperqueratinização é uma diferenciação anormal que acontece, isso aqui não é normal, tá? Quando eu falo de aumentar a espessura, eu estou falando de aumentar de forma ordenada, né? Formando uma epiderme coesa, com camada basal, bonitinha, espinhosa, granulosa, camada córnea, sem hiperqueratinização. Então não se preocupe aqui com essa espessura, não estou hiperqueratinizando. Hiperqueratinização é quando eu aumento uma espessura de extrato córneo, beleza? Então nesse caso aqui, esses 10% do aumento da epiderme como um todo. Tem ação anti-inflamatória. Qual é a interleucina liberada que nós aprendemos quando eu tenho a ação da depilação por gilete ou por cera? É aumento das interleucinas tipo 1. Ela é inibida, está aqui, pela niacinamida. Então a gente tem essa ação anti-inflamatória. E lembrando, niacinamida também é um despigmentante, também é usado para clareamento. Então se eu tenho uma axila com um cenário onde eu tenho hiperqueratinização, lembrando, a hiperqueratinização, ela também não acontece de forma uniforme, ela acontece em regiões específicas e aí a pele fica parecendo uma lixa, né? Fica muito áspera. Portanto, se eu normalizo a espessura dela, eu vou ter um relevo muito mais uniforme. Então vou ter ali um chãozinho liso, quando eu passo a mão eu não sinto mais aquela aspereza. Ao mesmo tempo, voltando aqui, ela vai ajudar no clareamento porque ela reduz a maturação da melanina no interior do melanossoma, fazendo com que a gente tenha um efeito de clareamento. Tudo isso que você está falando, Lucas, será que funciona também para a virilha? Funciona, gente, tá? Então, se você está assistindo essa aula e já está pensando aí, pô, você falou de axila, atrito, na virilha também pode acontecer, tranquilo, tudo que eu estou falando vale também para a virilha. E aqui, então, a 4% a gente já sabe que a niacinamida tem um efeito bem legal de clareamento. Outra coisa, óleos vegetais, manteigas associadas com glicerina. Isso aqui é baseado numa publicação bem antiga, mas que funciona muito bem, é usar essa associação. Qual óleo vegetal? Não importa, qualquer óleo vegetal, óleo de amêndoas, rosa mosqueta, algodão, semente de uva, escolha o óleo que você quiser. Quantos por cento? Eu estimaria em torno de 5% de óleo vegetal associado com 5% de manteiga. Que manteiga é essa? Manteiga de karité, manteiga de manga, manteiga de choréia. Então a gente tem vários tipos que a gente pode utilizar e associa com glicerina, que aí pode ser usado aí de 8 a 10% nas formulações. Eu vou normalizar a proliferação celular, vou ter um efeito calmante e também um efeito hidratante. Agora vamos entrar na questão da inflamação. E aí eu tenho dois ativos que eu gosto de associar, que é o Relievene, que é um extrato de rhodiola rosa associado com carnosina, a alanilglutamina. Esse ativo ele tem uma série de benefícios, não é só anti-inflamatório. Eu coloquei aqui para vocês, olha, ele diminui a substância P, ele diminui CGRP, então vai diminuir sinais neurosensoriais, então sensação, coceira, ressecamento, a sensação vai ser diminuída. Olha as interleucinas aqui, ó, reduzidas também, isso é bem legal, aumenta endorfina e cefalina, vai contribuir também para preservar colágeno, porque ela diminui metaloproteinases de matriz e também aumenta a TIMP, que são os inibidores teciduais de metaloproteinases, além de ter efeito antioxidante por modular aqui catalase, superóxido dismutase e o uso dele de 0,5 a 1%.
Tá? Então, esse é um dos anti-inflamatórios que eu gosto. Lembrando, quando eu uso a palavra anti-inflamatório, ele não é um corticoide, né? Vocês viram a composição dele aqui, não tem nada a ver com corticoide, não tem nada a ver com betametasona, fluocinolona, nada disso. E associo também com o Fisavi, que é o extrato da Physalis angulata. Esse eu já uso há muitos anos em vários tipos de produtos. E por quê? Porque dá uma olhada aqui. Diminui inflamação, interleucina 1-alfa, 6, modula 10, fosfolipase, ciclooxigenase e também prostaglandinas. Portanto, pessoal, esses são os ativos que eu sugiro quando você vai tratar uma axila. Você pode fazer esse produto e você pode usar ele 2 vezes ao dia. Dependendo do tipo de roupa que a paciente vai usar, toma cuidado para não manchar a roupa. Então, o ideal é começar a usar à noite, antes de dormir. Então, passa a noite, põe lá indica para o paciente usar uma roupa um pouco mais velha, assim, né, para não estragar. Imagina se é um pijaminha de seda que ela tanto ama, eu não garanto, né, às vezes presença do óleo vegetal, da manteiga, pode dar uma sujada ali. Mas enfim, também não é para besuntar, né, é só para aplicar o suficiente para a pele absorver. Faz isso à noite. Se necessário, aplicar de manhã também, tá? Não tem problema, se usar de manhã, vai também contribuir. Quanto mais a gente utilizar, mais rápido vem o resultado, tanto de clareamento quanto de suavização. Legal? Bom, falando de concentrações, então Fisavi 0,5%, Relivene 0,5% também a 1%, fica a seu critério. Lembra que eu falei da manteiga e do óleo vegetal? 5% de cada um, glicerina de 8 a 10, né? E a niacinamida 4%. Essas são as concentrações que eu indico para vocês. Pode colocar num creme base QSP, que você vai colocar lá, suficiente para 50 gramas, e o paciente usa isso à noite, sempre antes de dormir, vai acordar com a axila já calminha, né? Mesmo que ele fizer a depilação, muita gente pode perguntar, mas eu posso aplicar isso logo após a depilação? Pode sim. Lembrando que no veículo eu não recomendo colocar fragrância, tá? Principalmente se você vai aplicar ele logo após o procedimento. Não coloque fragrância, pode gerar um desconforto, uma ardência para o paciente, tá? Mas se for para uso no dia a dia, não for uso imediato pós-depilação, não vejo problema de você colocar um pinguinho de fragrância, não teria problema, beleza? Pessoal, essa foi minha aula de hoje sobre axilas danificadas, espero ter contribuído. Esse é o site do meu Instituto de Educação, segue a gente lá. Esse aqui também é o icosmetologia.com.br. Tem cursos livres, cursos para quem já é formado, para quem não é formado, para todo mundo que gosta de cosmetologia. E esse aqui é o meu Instagram, @lucasportilho. Não esquece aí de seguir o nosso canal, colocar aí um like. E se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários, vou ter o maior prazer em responder para vocês. Beleza? Tchau, gente. Obrigado e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço.